Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos vemos as histórias, os causos do nosso querido amigo espiritual Humberto de Campos, que nos traz, através de vários livros recebidos pela mediunidade de Chico Xavier, um acervo riquíssimo para o nosso aprendizado e para as nossas reflexões. Antes de nós começarmos o nosso capítulo de hoje, atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mas antes de começarmos o nosso capítulo de hoje, o capítulo 30, vamos aos nossos avisos. Nós temos 2 avisos importantes e sempre damos. O primeiro é sobre o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no site da Rádio Rio de Janeiro, nós podemos estar tendo acesso aos últimos programas que foram ao ar, não só do Escuta que aí vem história, mas também dos demais programas da grade da Rádio Rio de Janeiro. A qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, podemos estar acessando esse conteúdo. Outra informação muito importante é que lá no site da Rádio Rio de Janeiro podemos estar nos informando sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma oportunidade para todos nós contribuirmos com a manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro, que está no ar graças à contribuição de corações generosos que há muitos anos contribuem para que a rádio fique no ar. Então, nós continuamos com esta necessidade, sempre cada vez mais, não é? De ajuda. E aí estamos estendendo essa oportunidade de nos congregarmos sempre cada vez mais em torno da nossa rádio, ajudando-a a que ela continue, permaneça, esclarecendo, consolando, amparando os nossos corações e diante, não é? E em meio a esses momentos desafiadores que a nossa vida apresenta. Então, vamos lá no site da Rádio Rio de Janeiro. Também nós temos, claro, não é? As ondas 1400 AM que estão aí, sempre ao nosso dispor. E temos a nossa página do Facebook, Programa Escuta que aí vem história. Tem que colocar programa Escuta que aí vem história. Lá, semanalmente, nós agora postamos o vídeo do programa, sempre uma semana depois do programa ir ao ar em áudio pela Rádio Rio de Janeiro. Então, lá no canal não, lá na página do Facebook, nós podemos ter acesso ao vídeo semanalmente. Por favor, curtam a página, além de curtir também, se gostarem, é claro, não é? O vídeo, porque sempre é importante para melhorar a divulgação, não é? Entre os demais companheiros que também usam a rede social do Facebook. Muito bem, amigos, vamos ouvir então hoje a história de Belmiro Chaves. Como dissemos, é a história de número 30 do livro Pontos e Contos e o título é O Amigo Chaves. Conta-nos então Humberto de Campos. O nosso Belmiro Chaves, vamos fazer aqui um resuminho, não é? Ele era médium de cura numa casa espírita, era uma pessoa humilde e simples, muito benquisto. Ele era alfaiate, ou seja, ele costurava, né, roupas de homem. Uma pessoa muito boa e muito benquista, né, muito querida. E vai desencarnar. Desencarnou. Ele já começa a história desencarnado, deixando aqui na crosta os seus companheiros de casa espírita. Então vamos ver como é que esses companheiros que ficam lidam com o companheiro que partiu. E vamos ver também como é que nós,
partindo. Nós vamos nos identificar com os companheiros que ficam, mas também vamos nos identificar com o companheiro que parte, porque um dia também partiremos, não é? Qual deve ser a nossa atitude quando nós chegamos no mundo espiritual? Como deve ser a nossa atitude diante dos amigos espirituais que nos guardam e nos orientam do plano maior quando lá chegamos? Devemos ficar pedindo isso ou aquilo, ou devemos ouvir o que eles têm para nos dizer que são as nossas necessidades? Afinal, eles nos conhecem ou não nos conhecem? Eles têm condições de nos encaminhar ou não, não é? Então, tudo isso vai ser muito importante que reflitamos, e essa história nos é um instrumento valioso nesse sentido. Escutemos, então, a contação do nosso querido Humberto de Campos. Logo após a desencarnação de Belmiro Chaves, os companheiros do grupo espírita efetuaram verdadeira consagração à memória dele. Sem dúvida, fora excelente pai de família, generoso amigo e abnegado irmão. Desde o instante em que se aproximou do espiritismo evangélico, convertera-se em vigilante sustentáculo dos sofredores. Não obstante a condição de alfaiate humilde e sem reservas materiais, conquistara a confiança e a amizade de todos. Integrava o quadro de médiuns curadores da casa espírita e, em razão disso, seu afastamento pela morte, não é? Pela desencarnação, trouxera incalculável pesar. Retirava-se com ele vigorosa coluna, ou seja, de sustentação, não é? Do serviço cristão, ali naquela instituição. O louvável colaborador, contudo, se era realmente bondoso e devotado à doutrina, não havia ainda conseguido alcançar realizações espirituais decisivas em si próprio. É como nós estamos fazendo o máximo que podemos, mas ainda muitas vezes não conseguimos, não é? Sair como espíritos luminosos. Ele continua dizendo: precisaria esforçar-se muitíssimo para desenvolver com a amplitude desejável, agora já no mundo espiritual, não é? As qualidades santificadoras que assinalam os pioneiros da elevação. Por haver estudado o Evangelho durante alguns anos na Terra, não se exonerara dos grandes e indiscutíveis deveres referentes à suprema edificação interior da alma para a vida eterna. Então, não é porque nós estudamos o Evangelho que nós nos exoneramos, ou seja, que nós não precisamos atender aos deveres de autoiluminação. Pelo contrário, é por estudarmos o Evangelho que estamos mais preparados ainda para esse trabalho que muito nos exige de autoiluminação, de autoevangelização. E ele continua: qual ocorre a maioria dos desencarnados em posição mais digna, ou seja, desencarnados que já se encontram de alguma forma vinculados ao trabalho do bem, não é? Isso não quer dizer que seja, porque é trabalhador espírita. Tem muitas pessoas que estão fazendo o trabalho do bem em várias instâncias dentro da sociedade, também, claro, dentro da casa espírita. Mas, voltando, ele diz: qual ocorre a maioria dos desencarnados em posição mais digna, nesse sentido, Chaves necessitava intensificar, Belmiro Chaves, não é? Intensificar os valores evolutivos e consolidar o aprendizado e a iniciação com Jesus através de experiências e obrigações novas, agora já no plano espiritual. Os companheiros que ficaram na carne, todavia, deixavam perceber enorme desconhecimento a semelhante imperativo da natureza. Ou seja, a natureza não dá saltos e ninguém, porque desencarna, mesmo que esteja
do melhor dos esforços no trabalho do bem, necessariamente não é um ser iluminado, não é? Estamos todos, né, na nossa busca constante, trabalho de ascensão. Só quem sabe realmente a nossa posição espiritual é Deus, não é? E aí continua o nosso Humberto de Campos dizendo assim: começou o mal entendido desde o momento em que voltavam acabrunhados e chorosos do cemitério distante, quer dizer, logo depois da desencarnação de Belmiro Chaves. Reuniram-se em prece pelo amigo prestimoso que os antecedera ao túmulo, mas, longe de se limitarem ao amor, ao reconhecimento e à saudade, entraram pelo terreno da súplica direta, como se Belmiro houvesse atingido a galeria de um semideus, a posição, não é, de um semideus. Rogavam-lhe que não os abandonasse, que os atendesse nas necessidades e problemas da luta humana. Alguns dos irmãos menos avisados ainda, e porque essa prece era feita em voz alta, não é? Então, alguns ainda menos avisados ainda colocavam, né, infiltravam ainda mais pedidos particulares ali feitos mentalmente. Né? Quando as pessoas estão fazendo em voz alta, falando alguma coisa, e a pessoa mentalmente, não, mas faz isso também, faz, e procura me ajudar aqui e ali. E ele diz, agindo mentalmente segundo autossugestões perniciosas. Autossugestões perniciosas porque nós temos as nossas más tendências. A definição do verdadeiro espírita fala isso, não é? Conter as más tendências. Então, essas más tendências, da gente ficar muito preocupado que venham resolver nossos problemas. Devemos o quê? Conter as más tendências, porque senão, olha, autossugestões, não é sugestão de espírito ou outro, não. É autossugestão, perniciosas. O colega desencarnado, nosso Belmiro Chaves, apesar de enfraquecido no natural abatimento da grande transição, porque desencarnar dá um abatimento, né? Precisa-se de um tempo para o refazimento, é um período chamado de perturbação espiritual, porque nós estamos agora sem o corpo físico, sem aquele dupletérico carregado de fluido vital, tendo que nos readaptar vibratoriamente ao mundo espiritual. Então isso leva um tempo, não é? Que varia de espírito para espírito. Então o colega desencarnado, apesar de enfraquecido no natural abatimento da grande transição, achava-se presente, ouvindo as orações em companhia do venerável João. Nós estamos alterando aqui o nome dado por Humberto de Campos, porque é um nome muito parecido com Belmiro. É Benigno. Então, para não ficar Belmiro e Benigno, nós vamos chamá-lo de João, ok? Para ficar mais sonoramente diferente. Então, ele estava ali, o Belmiro Chaves, ouvindo as orações em companhia do venerável João, um dos mentores espirituais do núcleo de serviço em função. Então, eles estavam ali no espaço físico da casa espírita. Terminados os trabalhos, Belmiro sentia-se tocado nas fibras mais íntimas. Nunca fizera ideia do amor que lhe dedicavam. Quer dizer, ele estava traduzindo aquelas preces petitórias, né, por amor dos companheiros. Como não esforçar-se ele para atender, não é? Sacrificar-se ali pelos companheiros? E ele ainda diz o termo gostosamente, ou seja, com prazer por todos que ali estavam. Como ele não poderia fazer isso? Tinha que fazer. Olha, já atropelando o trabalho da espiritualidade, que já tinha planos para ele, mas ele achava que tinha condição de saber melhor que os amigos espirituais o que convinha ser feito. Mergulhado nessas reflexões, foi acordado por João, que o notificou afetuosamente. Quer dizer, isso ele estava pensando, mas João tinha outros planos para ele. Amigo,
É chegado o tempo de tua renovação. Busquemos a vida maior, ou seja, estavam naquele ambiente ali da casa espírita e João estava dizendo, vamos subir, vamos agora, né, para instâncias para continuar ali o refazimento e o aprendizado. Busquemos a vida maior, onde te aguardam outros dons iluminativos e novos ensinamentos. Chaves, porém, nosso Belmiro, contemplou aquelas paredes singelas da casa espírita, detendo-se na paisagem interior tão estreitamente unida ao seu coração, e antecipada saudade estrangulou-lhe a alma sensível. João, amado benfeitor, pediu em pranto, não me afastes daqui. Gostaria de poder continuar ajudando os amigos queridos, permanecendo nesta casa a serviço deles, amparando-os nas atividades edificantes de cada dia. Quem poderá escutar o que ouvimos agora sem prender-se ao justo reconhecimento? Todos confiam em mim, imperfeito servo, embora seja eu. Se possível, digna-te, devotado instrutor, auxiliar-me para que eu prossiga, beneficiando de alguma forma os que aqui ficam. O mentor fixou uma expressão facial de surpresa e, como quem modificava de atitude, falou em tom muito calmo. Belmiro, creio que não sabes o que pedes. No entanto, não te posso violentar os sentimentos. A morte física, em qualquer circunstância, deve ser interpretada como elemento transformador que nos cabe aproveitar, intensificando o conhecimento de nós mesmos e a sublimação de nossas qualidades individuais, a fim de atendermos com mais segurança aos desígnios de Deus, que ele estava ali aconselhando, né? Acredito que no meu convite, que ele convidou, vamos ascender para preparar, né? Estava ali dando o encaminhamento dele. Acredito que no meu convite, falando João para Belmiro, coloquei toda a substância de meu pensamento amigo, mas se pretendes demorar neste círculo, não tenho direito a qualquer objeção. Virás comigo para o trabalho de assistência ao organismo espiritual, ou seja, ao perispírito, que é o corpo agora, não é? Único do Belmiro Chaves, como desencarnado, como falamos, não é? Precisa ser refeito em termos de energias, não é? Para essa reentrada no mundo espiritual como desencarnado. Então ele diz: virás comigo para o trabalho de assistência ao organismo espiritual, ao corpo, não é? E logo que te refaças, satisfarás os próprios desejos. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, depois não vem reclamar comigo. Continua o nosso Humberto de Campos dizendo: Belmiro mostrava-se contentíssimo, longe de entender toda a extensão da advertência preciosa. Vigorizado, ou seja, com vigor, não é? Em grande instituição de auxílio, ou seja, ele retomou o seu vigor depois de um tempo, numa instituição de auxílio para onde foi levado pelo João. Ele regressou incontinente, ou seja, o mais breve possível, à velha tenda de trabalho, que é a casa espírita, embora continuasse sob a esclarecida orientação de Belmiro. Então, Belmiro ainda era responsável por ele. Iniciou-se, então, para o alfaiate esmagadora tarefa. Porque Belmiro desencarnara na posição de homem bondoso e honesto, a maioria dos companheiros dispôs-se a convertê-lo em verdadeiro escravo,
tomando-o para mediador de todas as solicitações, justas e injustas. Transformado no amigo Chaves desde a primeira semana, foi convocado pelas mais estranhas exigências. Era procurado mentalmente para toda espécie de serviço. Rogava-se-lhe a assistência fraterna nas mais disparatadas situações. Era recordado insistentemente nas cozinhas, nos balcões, nas salas de costura, nos trabalhos de enfermagem, nas lutas mais vulgares de cada dia. Até aí, porém, as súplicas eram razoáveis e compreensíveis. Mas Belmiro era também instado na esfera da insensatez. Exigiam-lhe a cooperação em assuntos de baixa classe, e o trabalhador era obrigado a comparecer espiritualmente para lidar com um material menos digno das paixões desregradas. Além disso, ainda era compelido a atender no campo das frivolidades inúmeras. Criaturas ociosas chamavam-no para a corrigenda em crianças vadias, ou seja, aquelas crianças levadas, né? A busca de objetos perdidos e a obtenção, de notícias prematuras. Estavam buscando lá que ele dissesse o que ia acontecer. Enquanto outras entidades se desligavam naturalmente dos afazeres, para descansar de vez em quando, em pausas necessárias para o repouso, ele era forçado a contínua movimentação para atender a todos. Não foi isso que ele pediu? Porquanto o pensamento em súplica de quantos lhe recorriam ao nome agia como forte rede mental, enlaçando-o a caprichos e propósitos inferiores. Ao fim de 6 meses, afirmava-se exausto. Impossível continuar. Desanimado, dirigiu-se a João, rogando aflitivamente: meu amigo, meu generoso amigo, compadece-te de meu pobre espírito, ou seja, de mim, né? Prisioneiro de sombras e dificuldades, não posso mais. As solicitações da preguiça e da má-fé, as exigências dos vícios e dos caprichos humanos me atormentam o coração. Não precisas prosseguir, respondeu o benfeitor João, sorridente. Providenciaremos nova situação para o teu concurso fraternal. Não julguei pudesses ir tão longe na tarefa imprópria que abraçastes. São poucos os trabalhadores que se encontram habilitados a ouvir todos os pedintes, com bondade e tolerância, de maneira a satisfazê-los pelo padrão da vontade de Deus. Somente depois de longas e porfiadas experiências, aprendemos a beneficiar sem estabelecer algemas e a servir sem vaidade, de nos sentirmos em plano superior. É por isso que o nosso anjo guardião é um espírito bom, porque passou por toda essa fieira de aprendizados para poder fazer esse trabalho. E enquanto Belmiro chorava de alegria, porque alguém ia tirá-lo daquela cilada em que ele se colocou, não é? E enquanto Belmiro chorava de alegria, na expectativa de renovação e liberdade, João concluiu: para colaborares exclusivamente junto às inteligências encarnadas, não podes abrir mão de adequada preparação. Tomarei as medidas justas a teu respeito. Entretanto, meu caro, no curso de outros problemas, jamais esqueças que nossos trabalhos no planeta, por mais belos e proveitosos, pertencem a Jesus em primeira mão. Por menosprezares semelhante verdade, é que se verifica grande atraso em teu relógio evolutivo. Então, o nosso Belmiro menosprezou essa verdade de que o trabalho pertence a Jesus e que a gente deve seguir tendo foco no que os orientadores que nos secundam nos orientam a fazer.
E aí veio a resposta por que ele estava atrasado, porque ele ainda não tinha aprendido essa lição. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Escuta Quem Vem História. Que Jesus nos abençoe, do livro Pontos e Contos. Muita paz a todos.